Vamos abrir em Josué 24:14. E aí eu vou só falar um pouquinho sobre o tema. Siga-me, vamos juntos. Esse mês nós estamos falando sobre as características da igreja primitiva. Nós estamos falando sobre sendo igreja, né? Sendo igreja com as características da igreja primitiva. A gente selecionou 3 e nós vamos estar falando hoje, né, o último tema, né? O último tema do mês, que é culto familiar. Muitos tiveram essa oportunidade na sua infância, na sua casa, de participar desse ambiente de culto familiar, mas eu creio que a maioria não tiveram esse ambiente. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a importância desse ambiente hoje, para que todos nós, aqueles que tiveram e aqueles que não tiveram esse ambiente, possam proporcionar para uma próxima geração esse ambiente. Amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre a importância que gera esse ambiente. Josué 24:14 diz assim, ó: Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os nossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram nossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos já escutaram essa parte B desse versículo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Era Josué falando para Israel, falou assim, olha, nosso antepassado, daqui para trás, teve um grupo lá que serviram outros deuses. Lá do outro lado do rio, lá no Egito. Só que a partir de hoje, vamos abandonar tudo isso, vamos seguir com o nosso Yahvé, que foi fiel conosco até hoje. Agora, se vocês não quiserem, né? Aí Josué bateu no peito e falou o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado pela palavra que o Senhor já ministrou aos nossos corações. Te agradeço por essa igreja, pela vida de cada um, Senhor Deus. Traga-nos, ó Deus, a revelação daquilo que o Senhor quer, Senhor Deus, transmitir para o coração de cada um, Senhor Deus. E a parte, Senhor Deus, a qual o Senhor quer falar com cada um, Senhor Deus, que o Espírito Santo possa tocar, Senhor Deus, no coração dessas pessoas e que o Senhor fale intimamente, ó Deus. E que possamos, ó Deus, ao fim dessa série, ao fim desse primeiro ciclo, falando sobre as características da igreja, a gente possa sair, Senhor Deus, decididos, ó Deus, a seguir essas características de maneira fiel, Senhor Deus, à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esse versículo eu escutei muitas vezes da boca da minha mãe, né? Minha mãe falava muito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão, né? Aqui nós estamos perante uma decisão. Existia, sim, um passado não positivo, que não era agradável aos olhos de Deus, mas existiu também uma decisão. E essa decisão partiu de uma pessoa, que era Josué, de que ali para frente, ele e a casa dele serviam ao Senhor. E ele orienta aos outros que façam a mesma coisa. Então, pode ser que a gente tenha vivido, como eu falei aqui, pode ser que a gente não tenha vivido o ambiente de culto familiar durante a nossa vida. Pode ser que nossos antepassados serviram outros deuses, se entregaram à idolatria. Pode ser, meus irmãos. Mas eu creio que hoje, irmãos, nós vamos sair daqui todos decididos que nossa casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Tenha fé. E a nossa casa, irmãos, é a geração nossa. Não vamos pensar só na minha casinha ali, não. É nos meus netos, meus bisnetos. Assim, igual minha avó, lá atrás. Lá atrás, minha avó decidiu, falou assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a partir daí, ela começou a evangelizar os 4 filhos. Os 4 filhos se tornaram cristãos, seguindo pastores, frente de obra, esposa de pastor. E depois os netos, bisnetos, e já está
não sei em qual geração que está aí, mas graças a uma decisão da minha avó lá atrás. Amém? Então, a decisão que você toma de que a sua casa vai servir ao Senhor, nós estamos falando de gerações, irmãos. É gerações que vai ser de acordo com a sua decisão. Amém? Quando a gente fala sobre culto familiar, o nome já diz, né? É uma reunião no ambiente que a gente julga aquela família, não família de Cristo, não família do corpo de Cristo. Nós estamos falando de família da qual a gente é gerado ali, de pai, mãe, filhos, né? E o culto familiar, ele com o tempo, ele foi se perdendo na essência. Quando a gente fala da igreja primitiva, quando começou a ocorrer as primeiras perseguições, a única forma de culto que existia eram os cultos familiares. A igreja ela só conseguia ser igreja no ambiente familiar, numa casa, onde tinha ali pais, mães, órfãos, bastantes órfãos, porque a igreja era perseguida, então sobravam muitas pessoas desamparadas, viúvas, e a igreja acolhia para dentro do grupo familiar e ali iam evangelizando, e a igreja primitiva ela começou a crescer na essência do culto familiar. Posteriormente, Paulo e diversos outros começou a levar o evangelho a toda criatura e foi desenvolvendo a igreja foi crescendo, mas ela não perdeu a característica do culto familiar. Se nós repararmos em toda a Bíblia, nós vamos ver que eles se reuniam em grupos pequenos. O início de toda a igreja, ela partia de um grupo familiar. Então, o grupo familiar, ele tem que ser a essência do evangelho. Nós não podemos crer de um evangelho sem a essência inicial ser lá na nossa casa. Se a gente entender que o evangelho está lá e esquecer que o evangelho está aqui, que a gente tem que ser vivido no nosso íntimo, a gente não está crendo naquilo que foi ensinado lá atrás na igreja primitiva. E eu tive a oportunidade de crescer num meio onde tinha um grupo culto familiar. Até os meus 9 anos, lá na minha casa, era meio que uma família perfeita, né? Nós tínhamos um pai presente, uma mãe, compromissos na igreja, nós tínhamos uma estabilidade social. Era uma família perfeita. E existia até o culto familiar, que eu lembro muito bem do culto familiar que existia na minha casa. E eu estava ali tentando lembrar que dia que era. Só que eu lembro que o culto familiar era no dia que eu tinha alguma brincadeira para fazer. Sempre dava nesse dia. Era uma bola para jogar, uma pipa para soltar. E aí aquilo me incomodava, dava até agonia quando... seu pai chegou, agora é horário do culto. Eu, meus irmãos, e não faltava nenhum, não podia. Não tinha esse negócio de... Hoje eu não posso, tenho um compromisso com os amigos. Não. E eu estou falando isso até os 9 anos de idade. Eu sou o mais novo lá de casa. Minha irmã, provavelmente, eu tentei lembrar ali, mas ela já tinha uns 14, 15 anos, a mais velha. Acho que uns 15 anos. Então, era eu de 9 anos até a mais velha de 15 anos. Sentávamos junto com minha mãe, com meu pai e com minha avó que morava com a gente. Ali a gente tinha um momento de louvor, cantava uma música. Depois, meu pai ou minha mãe falavam uma palavra. E aí uma coisa que é marcada na minha vida era o momento da oração. A oração começava por eu, Tiago, era o mais novinho, né? Então eu iniciava a oração, isso nós todos de joelho lá na sala, de joelho, aí orando um por um. Até chegar no meu pai, que ele fazia a oração conclusiva daquele momento. E aí encerrava aquele culto familiar e aí esparramava cada um do seu lado. E eu falei que família perfeita, né? Mas, como todos sabem, meu pai decidiu depois se aventurar em outros caminhos. E a gente pode até imaginar, falar assim, não é tão perfeito assim, né? Na verdade, não é, nenhuma família é perfeita. Só que eu fiquei pensando nisso nessa semana toda, refletindo sobre esse tema.
sobre a importância que foi o culto familiar na vida da nossa casa. Se eu tinha 9 anos, eu já tinha passado daquela primeira infância ali, que é o momento onde a criança aprende, recebe, e aquilo fica enraizado no coração da criança. Então, todos os outros meus irmãos mais velhos, né, eu era o mais novo. Então, assim, aquela fase mais crítica, onde a criança precisa receber a essência do que os pais entendem como fé, como crença, nossa casa conseguiu receber. Graças ao culto familiar. E aí nós íamos para os cultos da igreja, né? Onde a gente era só uma extensão daquilo que a gente vivia dentro da nossa casa. Posteriormente, alguns irmãos, até eu mesmo, né? Deu umas esfriadas aí, decidiu se aventurar em virtude da separação, acho que deixou muitas marcas. Nós falamos até sobre isso, né, Gil? Sobre separação, as marcas que deixam, e lá em casa foram bem severas as marcas. Porém, com o passar dos anos, todos os irmãos firmes na palavra de Deus, minha mãe firme, 5 filhos firmes, presbíteros, diáconos, minhas irmãs à frente de ministério de casais. Irmãos, eu tenho certeza que isso foi essa semente plantada lá no culto familiar. Eu tenho certeza que essa semente germinou no coração de todos nós. E que por mais que a gente tentasse se aventurar em alguns momentos fora dos caminhos de Cristo, aquela semente, aquela palavra plantada no nosso coração, ela vinha falando com a gente assim, olha, aí não é seu lugar não. Lembra que seus pais te ensinaram? Lembra que você aprendeu que isso não é correto? Você lembra? E conversando com minha mãe recentemente, eu estava falando com a mãe o quanto Deus foi fiel conosco, né? Quanto Deus foi fiel. Meu pai, nos últimos dias de vida, voltou a Cristo, ceiou. Então, assim, por mais que a gente teve um meio aí não muito saudável, mas a gente teve uma essência muito forte no início. E hoje a gente tem uma essência que está aí brotando e amadurecendo e crescendo mais. E eu tenho certeza que isso vai passar para as nossas próximas gerações lá em casa. Vai passar na casa dos meus irmãos. Hoje, nossos filhos, todos eles creem em Cristo Jesus, da nossa casa, né, assim, dos nossos filhos. Todos eles frequentam um ambiente de eclesiástico, de igreja, entendem que aqui que é um ambiente de corpo de Cristo. A gente sabe que é uma caminhada, a gente sabe que não é nada perfeito, né? Porque, como eu falei no início, não existe família perfeita, né? Mas essa semente foi plantada no nosso coração. Então, meus irmãos, se você quer que gerações da sua família brote e multiplique essa semente do que você crê no seu coração hoje, dê valor aos cultos familiares. Dê valor a ensinar os seus filhos nas suas casas. Aqui no ambiente de igreja, irmãos, é uma continuidade daquilo que nós vivemos e aprendemos nas nossas casas. Então não percam essa oportunidade que Deus está dando para vocês. Pais, mães, muitas mães solteiras continuaram firmes nesse propósito de ensinar os seus filhos. Porque entenderam que elas são luz no caminho por onde elas forem. E por mais que elas não tivessem o apoio, o suporte do sacerdote do lar, elas foram firmes. E eu tenho certeza que tem gerações vindo aí de mães que creram no Evangelho e que transmitiram para os seus filhos através do culto familiar. Amém? Eu tive pesquisando sobre isso e eu vi uma pregação do pastor Paulo Júnior, Aliança do Calvário Igreja. Acho que todo mundo conhece ele. Ele é bem polêmico, né? Mas eu gosto dele porque ele tem um princípio bem fundamentado, porém
tem hora que eu acho, né, que ele é muito explosivo, né? Que ele tem que ser muito explosivo e acaba que atacando demais. Então, assim, eu não vou entrar nessa questão. Eu vou entrar na palavra que ele falou, em 4 pontos sobre a importância do culto domiciliar, que eu achei muito importante e que eu vou transmitir para os irmãos aqui essa parte. E eu queria que os irmãos anotassem isso aí, sobre as razões para realizarmos os cultos familiares nas nossas casas. O primeiro tópico é que nós somos mordomos de Deus. O que isso quer dizer, meus irmãos? É que os nossos filhos não são nossos. Estranho, né? Os nossos não são nossos. É isso mesmo, não. Os seus filhos não são seus. Seus filhos são de Deus. E você tem por obrigação de cuidá-los da melhor maneira possível e oferecer para eles a maior informação sobre esse Deus que nós servimos. Eu vou voltar para falar um pouco. Segundo tópico. Somos um lar cristão. Nós que somos igreja aqui, quando nós voltamos, nós apresentamos para os nossos filhos um lar cristão. E os nossos filhos eles só vão compreender o que é um lar cristão se nós realmente fazermos daquele lar um lar cristão. E é através desse lar cristão é que nós vamos transmitir para os nossos filhos, para que eles transmitam para outras pessoas o que Deus tem de propósito universal, que é que o evangelho dele se prossiga. O terceiro tópico, o culto no lar nos prepara para o culto público. Ou seja, o que acontece lá no nosso ambiente familiar, ele vai se revelar, ele vai ser a continuidade no nosso culto, onde a gente se encontra como igreja aqui. Se vocês repararem as dificuldades que nossos filhos têm no ambiente familiar, eles vão revelar aqui no ambiente de igreja. Isso é muito sério, muito sério. Eu tenho visto isso com o Manu. A dificuldade que nós temos com o Manu lá em casa é a dificuldade que eu tenho com ela aqui nesse ambiente. Amém? E o quarto, em razão do declínio espiritual do povo de Deus. Se hoje existe um declínio espiritual de toda a igreja de Deus, é porque está faltando culto familiar, irmãos. Presta atenção nisso. Se hoje existe um declínio espiritual da igreja de Deus, e aí a gente normalmente joga a culpa a quem? Às doutrinas, aos pastores, aos evangelhos que têm sido pregados de prosperidade. A gente bota a culpa nessa galera toda aí. Pega tudo, joga num pacote e fala que o amor de muitos está esfriando por causa desse povo aí. Não é assim que a gente faz? A gente fala que o amor está esfriando porque a teoria da prosperidade está bombando aí no meio. Irmãos, está faltando o quê? Culto familiar. Nós vamos falar agora sobre cada um. Primeiro, Larissa vai conseguir abrir para nós a Bíblia. Larissa estava tão encostada ali. Salmos 127, 3. Somos mordomos de Deus. Filhos são bênção de Deus para a nossa vida. Só que filhos são herança de Deus. Deus nos proporciona esse ambiente, essa preciosidade à nossa mão, ao nosso cuidado. Mas a gente precisa de ter zelo por ele. Porque os filhos não são para nossa idolatria. Os filhos não são nossos. Os filhos nós não vamos criar para nós. Os filhos nós temos que criar para Deus, irmãos. Salmo 127, 3 diz assim: quanto a seus filhos, eles são heranças do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Os nossos filhos é herança do Senhor. E quando a gente fala de uma herança, a gente tem que zelar por essa herança. Quando a gente fala de um filho, que o nosso filho é filho de Deus, Deus nos traz uma responsabilidade muito grande perante esse cuidado. Porque agora cabe a nós ensinarmos os nossos filhos
a quem verdadeiramente é Deus. Cabe a nós ensinarmos aos nossos filhos como é servir a Deus. Cabe a nós agora ensinarmos aos nossos filhos, eu estou falando aqui, mas não é nosso, é de Deus os nossos filhos, né, irmãos? Cabe a nós ensinarmos a origem deles. Hoje nós estamos tendo problema com filhos, normalmente na juventude, porque os filhos não estão reconhecendo a origem deles, de quem eles vieram. A gente tem ensinado os nossos filhos que eles são herança nossa, que eles são frutos dessa carne de pecado. E aí os filhos, com o passar do tempo, começam a ficar insatisfeitos, começam a perceber erros, começam a perder falhas nos pais. Muitos não têm pais, e como é que eles vão entender isso? E aí os filhos começam a se perder no caminho porque eles não têm o verdadeiro ensino da essência de quem eles são, de quem eles pertencem. Que eles são herança de Deus. O filho que compreende isso, o filho que entende, que amadurece sabendo que ele é herança de Deus e que ele está sob os cuidados dos pais, esse filho, por mais que aconteça qualquer coisa com os pais dele, por mais que ele fique insatisfeito em algum momento com os pais dele, ele não se desviará do caminho de Deus. Nós estamos ensinando a origem errada para os nossos filhos. A origem dos nossos filhos é Deus. E o culto familiar ele serve muito para isso. Porque quando você senta com seus filhos, quando você ensina a palavra, quando você fala de Deus, quando você transmite a grandiosidade de Deus, quando você transmite para ele o amor que esse Deus, sendo grande, sendo imenso, tem um amor tremendo por ele, ele cresce, desenvolve, resolvido, porque ele sabe que tem um Deus que ama ele de todo o coração. Ele sabe que tem um Deus que é infinitamente maior do que ele, maior do que tudo nesse mundo, maior do que qualquer problema. E esse Deus tem um olhar carinhoso por ele, tem um olhar amoroso por ele. Então o fato de nós sermos mordomos, irmãos, é que nós assumimos essa responsabilidade de criar os filhos de Deus. E não é fácil. Não é fácil. Porque nós ainda estamos engatinhando no Evangelho e aí assumimos uma responsabilidade tão grande, né? Mas quem é misericordioso para nos ajudar? Deus. É Deus que vai nos ajudar a criar os nossos filhos, os filhos de Deus. É Ele que vai nos ajudar. E o culto familiar tem um papel importante, irmãos. Tem um papel importantíssimo nisso. Os nossos filhos só entenderão o que é que nós cremos se nós estivermos no ambiente familiar, conversando com eles, ensinando e transmitindo aquilo que nós cremos. Irmãos, se você não tem esse momento na sua casa, não sinta peso, viu, meus irmãos? Não sinta peso. Não estamos aqui para jogar peso. A vida e o Evangelho, ele é um aprendizado contínuo. Só que decida hoje ser mordomo dos seus filhos. Transmitir para eles que eles são herança de Deus. Transmitir para eles que eles devem a vida inteira servir a esse Deus. Ainda dá tempo, viu, meus irmãos? O segundo, o culto no lar nos prepara para um culto público. O ambiente do culto familiar é muito similar a esse culto que nós temos aqui, esse encontro de igreja. Aqui nós estamos como uma família, onde a gente senta, ora, cumprimenta, abraça, tem uma relação, busca ter uma relação de intimidade maior um com o outro, canta músicas, ora, escuta uma palavra, uma ministração, um aprendizado. Então, o ambiente de culto familiar, ele é simplesmente um protótipo, eu não sei se pode falar isso, mas ele é o protótipo do que Deus quer que a gente viva como igreja, como corpo de Cristo. E eu lembro lá quando nós tínhamos o compromisso de reunirmos no culto familiar de horário,
Olha, tantas horas, é o culto familiar. Irmão, se nós não ensinarmos nosso filho desse compromisso um com o outro, mútuo de estarmos no horário certo lá no culto familiar, quando chegar aqui na igreja vai acontecer o quê, irmãos? Ele vai chegar a hora que ele quer. Porque ele não teve a essência dele lapidada lá no culto familiar. Eu vou citar só alguns exemplos, irmãos, sobre isso. O culto familiar nos aproxima como irmãos um do outro. Porque um começa a orar pelo outro, pela vida do outro. Olha, meu irmão, abençoa a vida do meu irmão. Lá no culto familiar, a gente se abre, a gente fala sobre os propósitos de cada um. Vamos orar pela Lília, no caso minha irmã mais velha, que está indo estudar agora, vai fazer uma prova. E aí todos ali se dedicam a orar. Olha, o Paulo está doente, vai precisar ir em Belo Horizonte. Vamos orar para que ele vá, que o tratamento seja bem feito. Entende, irmãos, o que eu estou falando de essência? O culto familiar é isso, irmãos. Ele consegue transmitir isso para a gente. Se você é educado, se você vive igreja, é isso que eu queria falar aqui, que eu estava esquecendo. Se você vive igreja dentro da sua casa, viver igreja no grupo Sal da Terra Taguatinga vai ser, de letra, irmão. Você vai tirar de letra. E viver lá no grupo familiar, no grupo Sal da Terra Taguatinga, e viver igreja no corpo todo, você vai tirar de letra. Mas entende, se a essência ela não está sendo feita, como diz no futebol, se a categoria de base não está sendo bem feita, o que vai acontecer lá no profissional, irmãos? Onde vai exigir maior maturidade, onde vai exigir maior dedicação, maior amor, vai ser falho. Vai ser complexo. Se você não tem o compromisso do culto familiar, como você vai falar com o seu filho que você tem que ir para a igreja? Agora, se for falar, não, nós estamos aqui reunidos como corpo, parte do corpo de Cristo, vamos orar pela vida. Vamos lá agora orar com os irmãos Sal da Terra Taguatinga. Irmãos, aquilo vai fluir no coração das crianças, que vai ser uma alegria, falar assim, nossa, agora vai ser uma experiência mais legal, que agora é com a galera mais top, é um grupo maior de pessoas, é muita gente agora, vai ser mais gostoso. No ambiente de culto familiar, a gente aprende um servir o outro, um ajudar o outro, aprende a compartilhar. Eu lembro que na mesa lá, a Cleber citou que a gente tinha o costume de orar, né, na mesa, e nós tínhamos um costume muito legal. Lá em casa, domingo era frango, ou frango assado ou frango caipira. E era tão legal que cada um tinha uma parte do frango, né? Era bem dividido. Cada um tinha parte do corpo do frango. Nós éramos parte do corpo de Cristo e comíamos parte do corpo do frango. O meu era a coxinha, uma coxinha só. Eu era criança, né? Cada um podia comer. Meus dois irmãos comiam aquela coxa parecida com o microfone. Minhas duas irmãs comiam a coxa chata, que a gente aquela mais negócio. Sobrecoxa. Minha mãe e minha avó comiam o peito do frango. E meu pai comia o resto. Era o devorador. O resto era tudo dele. Né? Mas merecia, não é? Merecia? O homem não merece, irmãos? Quem é o sacerdote? Quem é a responsabilidade? Pode comer bastante, Carlinhos. A responsabilidade é sua, então vamos deixar o resto do frango todo para o Carlinhos. Então, irmãos, esse saber compartilhar, isso gerou no nosso coração naturalmente na igreja. Quando a gente vem reunir agora como corpo de Cristo num grupo maior, a gente sabe que a gente tem que dividir. Que não vai ter aquele desespero de só meu, não. Todos que estão aqui têm que se alimentar, irmão. Se eu estou alimentando e o outro não está, está errado. Eu tenho que ter uma parte do alimento, o Luiz tem que ter, o Kleber tem que ter, todos têm que ter a parte do alimento. Irmãos, isso a gente aprende aonde, irmãos?
Na nossa casa. A gente sabe que muitas casas não têm esse momento. Mas nós estamos falando daqui para frente, viu, meus irmãos? Nós estamos falando agora daqui para frente. O que nós vamos, aqueles que não casaram ainda, vão falar assim, não, o dia que eu casar, o dia que eu tiver um filho, glória, vou ter um culto familiar na minha casa. E agora, quem já está casado e tem filhos, vamos fazer o culto. Quem é sozinho, no sentido não de não ter família, mas que mora sozinho, você tem que ter o seu momento. Nós vamos falar aqui sobre mais para frente. Então, o culto familiar ele tem que ser contínuo. Tem que ser para todos. Não é só para quem tem filhos pequenos, não. Filhos adultos também. Porque é lá que nós vamos aprimorar o Evangelho. É lá que nós vamos entrar na essência. Claro que a igreja aqui é um suporte, é um apoio tremendo. Que nem a Manuela está ali agora, está aprendendo uma palavra. Irmãos, o que vai fazer mudança na vida da Manuela mesmo vai ser o culto familiar. A igreja está me dando um suporte muito grande. Está ali agora ensinando a palavra de Deus para ela. Está nos auxiliando a igreja. Mas a responsabilidade vai ser de quem, irmãos? Pode jogar aqui. Ai, bati no microfone, Gustavo. A responsabilidade é minha, é de Jéssica. Mas a gente sabe que tem um corpo que vai nos dar esse suporte. Que tem um ministério infantil, que tem as irmãs da igreja que vai nos ajudar, tem as irmãs da intercessão que vai orar pela Manuela. A igreja aqui, ó, esse corpo aqui, ele vai ser um suporte. Mas a gente tem que saber que é lá no nosso culto familiar que a gente vai aprender e ensinar os nossos filhos. Eu não falei os versículos. Olha que gracinha. E eu pulei o 2. Somos um lar cristão. Falei? Salmo 78, 3, 4. Glória a Deus. Vocês nem me chamaram a atenção. Salmo 78, 3, 4. O que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram, não o ocultaremos aos filhos, transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Amém, irmãos? Somos um lar cristão, era o 2, era para me ter falado sobre isso. Então, só voltem, Larissa. O lar cristão, ele tem que transmitir para os seus filhos. Se nós entendemos que nós somos cristãos, se nós entendemos que nosso lar é cristão, nós temos que transmitir o que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram, não ocultaremos aos nossos filhos. O lar cristão não oculta dos seus filhos a mensagem do Evangelho. O lar cristão não oculta dos seus filhos a mensagem do Evangelho, irmãos. Tem filhos crescendo num lar que se diz cristão, mas não está conhecendo a essência do Evangelho. Isso é muito perigoso. Porque nós julgamos, nós aceitamos a Cristo, somos cristãos, mas nós somos para nós, pais. Eu sou cristão. Meu filho, se quiser, segue a vida dele. Se quiser, aprenda. Não, irmão, nós temos que transmitir. Aquilo que nós dizemos, que nós pregamos, que nós falamos para todo mundo. Nós temos que transmitir. E se nós transmitirmos para os nossos filhos, isso vai transmitir de geração a geração. Lembra que eu falei da minha avó? Ela foi a primeira da família a aceitar Jesus. Uma mulher. Às vezes a gente acha, a mulher sozinha ela não consegue fazer. Irmãos, vocês não têm ideia do que é o poder dessas mulheres. Essas mulheres fortes. São bênçãos essas mulheres. Elas sozinhas, elas trabalham, elas agem, são firmes. E minha avó era muito católica, praticante e tudo. Foi quando ela decidiu, converteu, largou aquelas rotinas dela de igreja católica, decidiu aceitar Jesus e a partir dali, desde que eu me entendo por gente, lá molequinho,
eu lembro da minha avó sentada numa cadeira, lendo a Bíblia. Durante a tarde, de vez em quando cochilava, com a Bíblia na mão. Mas eu tenho essa memória da minha avó, lendo a Bíblia e orando. A gente até brinca hoje, né, na família, as orações de minha avó. Alguém que já deve ter visto. Ela orava baixinho, então ela ficava, ó. Quando começava o pau quebrar lá, as brigas, ela já ia pro lugarzinho dela e orando. Ela transmitiu isso, e isso foi de geração em geração. Ó. Hoje ela já falecida, né? Mas é contínuo. E eu tenho a felicidade, do lado da avó, Dona Nedina, avó de Jéssica, é o mesmo princípio. É impressionante, assim, eu fico muito feliz de eu ter essas gerações vindo lá das avós. Da avó Dona Nedina, da avó Mena, e eu creio que vai dar continuidade aí na vida da Manuela. Porque os pais não ocultaram aos seus filhos a verdadeira essência do Evangelho. Então, somos um lar cristão. Se somos um lar cristão, nós temos que transmitir o que é o cristianismo para esses filhos. Eu já falei sobre o 3, o culto no lar nos prepara para um culto público, que nada mais é de que se nós somos igreja, na nossa casa, facilmente nós entenderemos o que é ser igreja no meio da nossa comunidade. Nós vamos para o último aqui, que é em razão do declínio espiritual do povo de Deus. Fala que o amor de muitos esfriarão. Irmãos, qual que é o primeiro lugar que a gente nota onde o amor está se esfriando, irmãos? Onde que é que está faltando amor? Está faltando intimidade? Está faltando olhar um para o outro, irmãos? No primeiro lugar que a gente olha assim, olha na sua casa, assim, os momentos que vocês já viveram a vida inteira. Pode ser que hoje você não viveu, você não está vivendo. Pode ser que hoje você está vivendo isso. Pode ser que você já viveu no passado. Mas onde a gente está vendo gerações de irmãos que não é que não se amam, mas que não se dedicam um para o outro. Que não estão dispostos a viver um pelo outro. Que a gente não tem paz, homem como sacerdote, mulher como coluna. Onde a gente está vendo isso, irmãos? É na casa, é na família. Então não adianta a gente falar que a geração evangélica, a geração cristã, está se perdendo por causa da doutrina da prosperidade, irmãos. Por causa de líderes espirituais. Hoje eu brinquei com o Jéssica, falei que ia vir de chapéu aqui. Chapéu, entendeu? Tem hora que a gente fala que nossa, aquele camarada está pervertendo muita gente, né? Ia ficar bonito, né, irmão? Ó, de chapéu aqui. Conselho é me expulsar dessa igreja aí. Irmãos, está faltando essência na família. Está faltando culto familiar, irmãos. Se nós não temos amor ao próximo, se nós não temos o sacerdote, se nós não temos a coluna, que é a mulher, se nós não temos isso bem resolvido na nossa casa, irmãos, quando for lá em cima, quando for viver como igreja, nós vamos ter um amor simplório, um amor vazio, um amor raso lá. E por isso que a Bíblia fala que o amor de muitos esfriarão. É porque o amor está esfriando lá dentro da nossa casa. É na nossa casa que está faltando esse amor quente. O erro, irmãos, não está nos líderes, não. Não está nas igrejas, não está nas doutrinas, não. O erro está na nossa casa. Não é fácil não, né, irmão? Mas pensa nisso. Pensa nisso que eu estou falando agora. Se o amor está esfriando no seu ambiente familiar, irmãos, lembre do culto familiar. Teve culto familiar?
Está tendo culto familiar na sua casa? Vocês estão vivendo igreja dentro da casa de vocês? E é interessante que a gente fala assim, mas minha família não é cristão. Irmãos, nós estamos falando de culto familiar para quem é cristão. Nós estamos falando aqui a responsabilidade é para quem entende que é cristão. Se você não tem um ambiente familiar, se você está sozinho, irmãos, nós estamos falando de devocional com Cristo. Como é que está a sua devocional com Cristo? Aí agora vamos dar mais uma arrochada. Nós estávamos falando dos nossos pais, né? Aí para os filhos é bom demais. A culpa é do meu pai que não faz isso lá em casa. Mas e você? Qual o seu devocional? Qual a sua intimidade com Deus? Como é que está? Você tem dedicado tempo com Deus? Você tem orado, tirado um tempo de relacionamento com Deus? Você tem lido a Bíblia? O seu devocional, irmãos, vai impactar na vida da sua casa, na vida dos seus irmãos que estão do seu lado também. Então, irmãos, isso não é peso, irmãos. Isso é um alerta. Tá? Porque nós temos o amanhã. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Não foi isso que cantou aqui? Porque ele vive, posso crer no amanhã. E eu posso falar aqui hoje que amanhã vai ser diferente. Eu vou mudar o meu devocional. Se eu tenho um grupo familiar, eu vou me reunir para o culto familiar. E eu vou cuidar para que a minha casa viva a igreja. Para que os meus filhos vivam a igreja. E que eles entendam tudo que eu recebi de Deus, eu transmita para eles de maneira integral. Vamos voltar lá em Josué 24, 15. Diz assim: porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis seguir. Decide hoje. Quem você quer seguir? E as divindades, se é as divindades quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. Fala isso aí agora, glória a Deus. Fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É gostoso, irmão, escutar isso. E para encerrar, os irmãos vão rir, mas ficou marcado aqui nessa igreja. Quantos lembram do culto do Lepidote? Lembra? Que aí nós botamos as mulheres aqui e enviamos elas e vai, irmãs, vai, irmã. A pregação foi boa. As irmãs realmente, as nossas esposas, elas têm que ir mesmo. Tem que levar o evangelho, elas vivem, elas conseguem receber esse amor e colocar isso na essência. Só que hoje, irmãos, não é o culto do Lepidote. Hoje o culto é de quem? Nós lemos sobre quem? Josué. Hoje é o culto do Josué. Ô glória! Fala, Áureo. Ô glória! Fala, Jefferson. Ô glória! Clebão? Ô glória! Nós vamos chamar aqui agora os Josué dessa igreja. Todos eles. Todos os sacerdotes de casa. Você que ainda não é casado ainda, mas você tem um chamado, viu, Luiz? Você tem um chamado, você vai ser sacerdote da sua casa. Isso é chamado para todo homem. Todo homem. E eu vou chamar agora esses sacerdotes aqui dessa igreja. Vai vir aqui na frente. Vamos embora, irmão. Levanta, firme. Tá difícil, eu sei. Não é fácil não, irmãos. A responsabilidade pesa. Os irmãos vêm cambaleando aí acima. Vamos embora, Divan. É nós, Divan. Vem cá, Josué, Divan.
Todos os homens. Irmãos, esse homem aqui chamado Josué, ele decidiu mudar a geração da vida dele. Ele decidiu, como sacerdote da casa dele, mudar toda a geração da vida dele. E hoje nós estamos aqui como sacerdotes de Deus, recebendo assim um chamado de Deus para a nossa vida. Cabe a nós, essa pregação é para todos nós, mas nós temos uma responsabilidade maior. Nós como homens, como sacerdotes da nossa casa. O culto familiar na minha casa, ele era totalmente dirigido pelo meu pai. Era ele que decidia qual dia que era ele que transmitia a palavra, e era ele que transmitia a essência daquilo que ele cria. E isso impactou na vida dos 5 filhos dele. Todos hoje estão firmes na graça de Deus. Por uma decisão dele lá atrás. Por mais que no caminho ele cambaleou, mas a decisão dele foi lá atrás. E hoje nós temos aqui homens com filhos mais erados, nós temos homens com filhos jovens, adolescentes, e nós temos homens que serão pais. Gente, a responsabilidade é nossa. Tá? Nós vamos pegar essa responsabilidade para nós. Não é pegar não, na verdade é nossa, é só assumir mesmo. Culto familiar, irmãos, a responsabilidade é de quem? Nossa. Então, a partir de hoje, nós vamos falar o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala isso, irmão. Fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É nós, irmão, é com nós. Agora eu vou pedir que essas irmãs aqui, ó, que nos sustentam em oração, vocês vão levantar. Pode chegar mais para cá, mais para frente. Porque não é fácil não, irmãos. Nos dias de hoje, nós homens estamos sendo levados a virar lepidote mesmo. Tem muitos aqui. Não é que lepidote era errado, não. Mas a gente tem a tendência hoje as mulheres assumirem tudo nas nossas casas. E fica um peso muito grande. Fica um peso muito grande em cima das nossas mulheres. E é um peso não que é porque elas não têm a capacidade, viu, meus irmãos? Deus capacita as mulheres. É porque a responsabilidade não é delas. Elas carregam a responsabilidade que não são delas. E quando a gente fala de culto familiar, irmãos, a responsabilidade é nossa. E essas irmãs vão ajudar a gente, assim, eu tenho certeza, que o dia que você chegar na sua casa e falar assim, olha, a partir de hoje, nós vamos ter um momento de culto de oração aqui na nossa casa. Eu tenho certeza que essas mulheres aqui vão fazer de tudo. Vão preparar um ambiente, vão fazer de tudo para que seja um ambiente gostoso. Porque essas mulheres, elas frutificam. Vocês vão botar só a semente no coração delas. Vai falar assim, ó, eu senti de Deus que nós vamos ter culto familiar aqui na nossa casa. O resto, deixa com elas. Só isso. Combinado? Vocês vão falar com ela. Falar assim, ó, eu quero ter culto familiar aqui na minha casa. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí vocês vão ver o que essas mulheres são capazes de fazer com essa palavra suas. Mas elas precisam, irmãos, precisam da decisão de vocês. Jéssica precisa da minha decisão. Eu falar com ela, nós teremos culto familiar a partir de hoje aqui nessa casa. E não adianta falar que não tem tempo, irmãos. Não adianta. Que nós temos tempo para tudo. Esses dias eu olhei meu Instagram, eu tinha ficado 3 horas no Instagram. No dia. 3 horas. Um tanto de coisa que eu perdi. Inclusive um culto familiar. Culto familiar é quanto tempo, irmãos? 5, 10 minutos? O que Deus falar? Não seja enjoativo também, não. Não bota 30, 40, 50, 1 hora. Não. 5, 10 minutos, bem direcionado, transmitindo uma palavra para os seus filhos. Se tiver dificuldade, nós vamos até comprar um material, viu, conselho? Vamos comprar um material para isso. Tem um nome lá, eu vou pegar o nome. Nós vamos comprar um material para que as casas pratiquem isso. Mensagens simples. Mas é a essência que nós vamos estar resgatando na nossa casa. Do que é viver igreja. Amém? Vamos orar? E agora eu queria com irmã de fogo. Vem cá, Dalvinha. Tu és fogo, tu és brasa. É maçarica? Aí é maçarica. Ora por nós, irmã. Amém. Irmãzinhas, me ajudem aí, ó.
Estenda as mãos. Vamos abençoar nossos irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós te damos graças, Senhor, por esta oportunidade, te damos graças, Senhor, por esta palavra, Pai. Nós cremos que veio diretamente do trono do Senhor para nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora abençoar esses irmãos que estão aqui, que o Senhor nos abençoe de maneira poderosa, Senhor, que eles possam, ó Pai, frutificar. Oh meu Deus, que essa palavra possa entrar em seus corações, ó Deus, arder, ó Pai, e que ela nasça, frutifique para a tua glória. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que esses irmãos, ó Deus, sejam verdadeiros sacerdotes nos seus lares, verdadeiros pais, verdadeiros homens do Senhor, verdadeiros cristãos, cheios de fé, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga revelação aos seus corações, Pai, para a glória do teu nome, que eles possam, Senhor, conduzir suas famílias, ó Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Quando o Senhor voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja, Senhor, que cada um deles possa apresentar a Ti a sua família, Pai, que esses sacerdotes possam ser, ó Deus, abençoados por Ti, ó Pai, inspirados pelo Senhor, que sejam homens, Senhor, inspirados por Deus, Pai, para conduzir as suas famílias, Pai, para abençoar as suas famílias, para ensinar a sua palavra, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós nos abençoamos, ó Deus, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pai, para a glória do Teu nome, nós nos abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu citei muito aqui lá em casa, do culto familiar, e eu vou deixar uma mensagem para nós homens aqui. Lá em casa, o culto familiar era uma vez por semana. Uma vez por semana, porque meu pai, ele trabalhava, ele era representante, ele viajava a semana inteira. Ele cultuava como família uma vez por semana e não era nem uma hora nesse culto. Não era. Eu lembro que era uma coisa bem direcionada, bem rápida. E olha o que fez lá na nossa casa. Então, irmãos, não preocupa, eu vou ter que fazer todo dia, para mim é corrido. Não, irmão, não. Uma vez por semana fez diferença na minha casa, fez diferença na vida dos meus irmãos, na minha vida. Então decida, irmãos, comece com uma vez pelo menos por semana, sentar como casa, sentar como família e fazer um culto familiar na casa de vocês. Amém? Não precisa muito, viu? Uma vez por semana. Não precisa nem ser muito tempo. Eu não lembro, eu não sei falar quanto tempo que era. Mas eu lembro que era uma vez por semana e era no máximo, acho que 30 minutos. Que era bem sincero, bem rápido, palavras simples, uma música. Mas era o ambiente. Era a essência que estava sendo transmitida ali que fez diferença na nossa vida. Amém? Que daqui uns dias, os nossos bisnetos estejam vivendo o mesmo evangelho que você está vivendo hoje. Por causa de uma decisão sua, de que a sua casa serviria ao Senhor. Amém? Obrigado, Deus. Te louvo, Senhor Deus, por esse momento, ó Pai, pela palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu sei que eu precisava muito, Senhor Deus, escutar sobre isso, e o Senhor falou bem claramente no meu coração, Senhor Deus. E assim, Senhor Deus, eu peço para os nossos irmãos, ó Deus, dê força, dê sabedoria a cada um. Mas eu te peço também, Senhor Deus, que nós como igreja, ó Deus, nós sejamos o suporte para essas casas, ó Deus. Que a Sal da Terra Taguatinga abrace, Senhor Deus, todas as famílias como um suporte no que eles precisarem, ó Deus. Porque nós temos certeza, Senhor Deus, que o fruto gerado lá nessas casas refletirão aqui, Senhor Deus, no meio da nossa congregação. E refletirão em todo o Brasil e todo o mundo, Senhor Deus. Será levada essa palavra, essa essência, ó Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, santa consolação, seja com todos hoje, para sempre. Amém? Consagrado pela a ti.